Então vamos lá, vamos fazer aqui o seguinte. Eu vou criar uma variável chamada entrada, vou chamar de entradas. E ela vai receber a minha tabela do banco de dados, então table, vai ser a minha tabela de entrada. E eu vou chamar essa tabela de E. Eu vou criar um prefixo para ela aqui, um alias, um apelido, né, de E, para que eu possa utilizar essa definição. Uma vez que eu vou ter campos, né, de campos iguais em mais de uma tabela, que é na de entrada e na de detalhe entradas. Então, quando eu tenho uma consulta do tipo, eu tenho que criar essas definições. Aqui eu vou fazer uma ligação da minha tabela pessoas com essa minha tabela aí de entrada, através do campo, né, de fornecedor. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui em pessoa, que eu quero saber para qual fornecedor, né, está sendo executada essa entrada. Então, pessoa, que eu vou definir como P, ela vai ter aqui uma ligação, né, com a minha tabela de entrada no campo ID fornecedor. Então, .id fornecedor igual, então, pessoa definir com P, e eu vou falar que quando o meu ID fornecedor da tabela entrada, vírgula, aí vem aquela sintaxe burra aqui, né, que é super complexa para digitar. Tem aspas aí à vontade, vírgula, separando tudo. É a única coisa que eu não gostei realmente desse framework. Então, aqui, ó, quando o meu, deixa eu ver se eu consigo ainda dar uma redimensionada para ver se isso cabe aqui, ó, melhor. Quando o meu campo ID fornecedor ele for igual ao o ID, né, que tiver lá no campo pessoa, aí é onde ele vai então estar trazendo para mim, está fazendo aí essa consulta. Esse pessoa igual P é só para definir que o P vai ser, né, prefixo da tabela pessoa. A mesma coisa que eu fiz aqui acima, já definindo que o E é o prefixo da tabela entrada. Ok, esse é o primeiro campo, o primeiro join que eu tenho, a primeira ligação. A próxima ligação vai ter que ser da tabela detalhe entrada com a tabela entrada. Então, detalhe entrada ainda eu não tenho prefixo. Vamos criar aqui, ó, detalhe entrada vai ter um prefixo de DE. Pronto. Ou o que você quiser ali. E aqui eu faço, então, a ligação. Então, eu vou pegar aqui o meu i.id entrada. E não, né? i.id entrada, que é da minha tabela entrada. E eu quero verificar isso aqui, ó. Se ele é igual, vou até colar aqui, ó. Então, vírgula, se ele é igual ao campo ID, no caso, entrada da minha tabela, não aqui mais, né, na minha tabela de detalhe entrada. Então, é a mesma coisa que eu estou fazendo. Eu estou aqui verificando qual é o ID fornecedor, né, verificando se ele está na tabela, falando que é o mesmo que está na tabela de pessoas, e verificando se o ID entrada é igual aos detalhes da entrada. Ok, já tenho dois joins aí, né, configurados, criados. Agora, o próximo passo é criar o select, para que ele faça a consulta. Então, por enquanto ali, eu não consultei nada ainda. Vamos aqui iniciar o nosso select. O nosso select vai pegar, então, o ID entrada da tabela entrada, e vai pegar alguns campos, né? Vai pegar a data e a hora, então, e.data, hora. Vai pegar o meu nome, só que o nome está na tabela de pessoa. Então, p.nome, que eu quero que ele mostre também o nome de quem está fazendo aí nessa solicitação. Vai pegar o tipo comprovante, então seria o nome ali o nome do fornecedor. Vai pegar o tipo do comprovante, o tipo comprovante está na tabela entrada, então e.tipo comprovante. Depois do tipo comprovante, eu quero que ele mostre a série, que também está na tabela entrada, então série comprovante. Depois da série, eu quero que ele mostre a taxa, e.taxa. Depois da taxa, vai ter aquele campo de estado, então e.estado. Praticamente tudo da tabela entrada, né? E eu quero que ele me mostre também o total que deu esse pedido, essa entrada aí nesse pedido que eu fiz para o meu fornecedor. Só que eu não tenho o campo total nem na tabela entrada, nem na de detalhe entradas. Então, o que eu faço nesse caso? Nesse caso, eu vou precisar de utilizar o HAL, tá joia? Para utilizar ele, você coloca db HAL, e aqui você consegue fazer um cálculo entre campos. Para fazer um cálculo entre campos utilizando aí consulta SQL, você começa aqui com sum, abre aqui parênteses, né, fecha parênteses, e aqui dentro eu vou colocar os campos nos quais eu quero fazer uma multiplicação. A multiplicação que eu quero fazer
né, ou o que eu quero fazer aí é a quantidade que está dentro de detalhe entrada, no campo quantidade, que é a quantidade que eu estou pedindo, vezes o preço da compra, o valor que eu estou comprando. Beleza, tendo feito isso aí, né, eu vou ter aqui um res total. Então, aqui ó, eu falei que a multiplicação do campo de quantidade da tabela detalhe entrada com o campo preço compra da minha tabela, né, detalhe entradas, vai se tornar em um campo total. Prontinho, temos aqui já então a nossa consulta definida.